edição do programa Argumento, você é nosso convidado a acompanhar uma conversa sobre financiamento de campanha. Esse é um tema que tem sido muito debatido aqui na casa, depois de deflagrada a Operação Lava Jato. Nos debates do Senado, acredita-se que financiamento privado de campanha pode ser uma porta para a corrupção, desvio de recursos públicos. Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Walter Pinheiro. Ele que tem uma proposta, um projeto de lei nesse sentido, não é isso, senador? Na realidade é o seguinte, esse é um tema que há muitos anos o Congresso Nacional até anuncia, chega até a debater. Entra na pauta, inclusive, como resposta, ou melhor, até como uma satisfação aos diversos anseios da sociedade, mas que não tem andado. Eu me refiro da reforma, em particular, essa questão do financiamento. Eu continuo insistindo que um dos pilares da reforma tem que ser essa estruturação partidária, até porque partido é quem participa de eleição, partido é quem, de certa maneira, organiza o processo eleitoral. E, por outro lado, como é que você discute o funcionamento e a vida desses partidos, e aí entra exatamente a questão do financiamento de campanha. Então, é preciso botar um dedo na ferida nesse negócio. O fundo partidário, por exemplo, hoje, que, por sinal, até nós estamos numa peleja enorme para que a presidenta Dilma possa contingenciar esse exagerado aumento que foi patrocinado ao fundo partidário. No orçamento, da União. Então, portanto, acho que a gente tem que discutir a manutenção do fundo, não há mais como voltar atrás. Então, se já tem um fundo partidário, agora nós vamos discutir outras formas. Então, quais são as formas efetivas para a gente trabalhar? Primeira questão, acabar o financiamento privado, ou tirar o CNPJ da campanha eleitoral. Tira a pessoa jurídica desse cenário, né? Do processo eleitoral. E aí, cada candidato, cada partido, começa a dialogar direto com o eleitor. Começa a dialogar direto com o cidadão, e aí a gente permite, num processo também de interação, de participação, de contribuição, de intervenção do sujeito enquanto cidadão no processo eleitoral, que ele possa optar quem de um partido A ou de um partido B ele quer financiar. Então, quando a gente fala isso, todo mundo diz que isso tem muita dificuldade. Obama fez isso recentemente nos Estados Unidos. Aí alguém vai dizer, mas nos Estados Unidos, por que nos Estados Unidos não? As mesmas ferramentas que nós temos hoje nos Estados Unidos, elas estão disponíveis no Brasil. Então você acaba com o financiamento privado, acaba com essa história de também o desequilíbrio na campanha eleitoral, porque quem pode captar mais na iniciativa privada termina desequilibrando. A gente introduz verdadeiramente mecanismos democráticos, disputas iguais, e valoriza o debate de ideias, né? Debate de ideias e não o poder econômico. Quer dizer, quem pode mais numa campanha, efetivamente, vai ter representatividade na casa, ou melhor, nas duas casas. Então, a gente quebra esse desequilíbrio que existe hoje. Aqui é notório que quem pôde fazer campanha consegue chegar muito mais fácil do que quem não tinha recurso. E, por outro lado, a gente institui uma relação, que é uma relação direta. O eleitor pode optar a quem ele quer ajudar. Na medida que ele ajuda financeiramente, ele também tem participação nessa campanha. E quem é ajudado por cada eleitor, tem dois fatores que são preponderantes nisso aí. Primeiro, eu conheço quem está me ajudando, portanto eu passo a ter a ideia de como está vindo essa ajuda. E segundo, que a população conhece como é que o candidato está sendo ajudado, como é que essa campanha está sendo suportada financeiramente. Até porque a proposta nossa é que isso seja feito através da rede mundial de computadores, isso seja feita online. Então não precisa o sujeito esperar a prestação de contas do TSE para checar, para ver quem apoiou, quem não apoiou um candidato. Então isso o sujeito pode acompanhar online, portanto fazer a fiscalização. Óbvio que nós estamos estabelecendo limites. Não dá para uma pessoa, por exemplo, você pega alguém que tem um CPF ou tem uma renda muito alta, hoje, na realidade, a regra fala em 10%. Então, se o sujeito tem uma renda muito alta, 10% de quem tem um imposto de renda de 1 bilhão, o cara termina dando 100 milhões. Não dá para isso, aí desequilibra do mesmo jeito. Verdade. Então, o máximo que nós estamos colocando é o valor do salário teto no país. Então, um indivíduo, ou seja, um cidadão, um CPF, alguém que individualmente resolve ajudar, no máximo ele só pode contribuir com o valor equivalente ao que seria a maior contribuição, o maior salário, pago no país, o teto, que é o salário
de ministro do Supremo. Portanto, com isso, você passaria a valorizar, inclusive, a capacidade do candidato capital máximo. Dialogar ao extremo, procurar muito mais pessoas, portanto, envolver a cidadania no processo de elaboração de campanha. A gente resolve um problema, que tira toda e qualquer possibilidade de ter desvio, de ter interesses escusos, e você introduz, inclusive, o mecanismo da contribuição individual e, ao mesmo tempo, o mecanismo da contribuição programática para uma campanha eleitoral. Senador, que outros pilares, para citar seu termo, o senhor acredita que são necessários para que a reforma política seja eficaz, que aumente a representatividade da nossa sociedade? Eu falei aqui dos partidos, é importante isso. Cláusula de barreira, o senhor acha que é necessário? Eu tenho uma PEC, por exemplo, que eu vou um pouco mais além. Quer dizer, hoje no Brasil é até fácil se criar partido. Quer dizer, você pega aí 600 mil assinaturas, corre o Brasil inteiro, faz um partido e tal. Depois alguém que constrói um partido, toca um partido como se fosse dele, um cartório. Então eu estou botando uma proposta, por exemplo, que partido tem que estar constituído em 50% mais um dos estados brasileiros, com diretórios constituídos nesses estados. Muda a estrutura, muda muito. Acabar essa história de comissão provisória. Na comissão provisória, quem manda é a ata. E a ata o sujeito bota embaixo do braço e ele diz quem quer ali ou acolá. Segunda questão, partido para ter acesso ao fundo partidário também tem que estar constituído em 50% mais um dos territórios. Nossa, isso é outra mudança boa. Porque aí acaba. Eu crio um partido e passo a receber 2 milhões por ano do fundo partidário. Então esse sujeito não está nem aí para que esse partido esteja enraizado, que esse partido tenha representação nos estados e que esse partido possa ter de forma livre, democrática e soberana a participação dos seus filiados. Não, ele fica recebendo esse recurso, chega em época de campanha, ele negocia tempo de TV, coligação proporcional, que aliás é outro pilar importante, acabar com a coligação proporcional. Acabar. Nós vamos ter coligação só na majoritária, porque aí cada partido se apresenta com o tamanho que tem, o nome é proporção. Se apresenta com a proporção que ele tem da sociedade. Não, e a gente também tem mais visibilidade da plataforma das ideias de cada partido, né? Até porque os partidos se juntam na campanha eleitoral e quando chegam aqui no Congresso Nacional, cada um trilha seu caminho. Então a coligação foi lá proporcional, ela tinha um nome até bonito, na hora de escrever o nome, é cada nome bonito, que aí aparece a história do marketing, o nome é até bonitinho, bonitinho e ordinário. Então, assim, na realidade, esse processo, quando chega aqui dentro, o nome some e cada um bota seu nome, bota sua digital. O eleitor voltou numa proposta e chegou aqui e ele começou a enxergar 300 propostas, que cada um fala por si. Então, se é assim, cada partido apresenta sua chapa, cada partido apresenta seu programa e, portanto, essa proporção vai ser representada aqui a partir da decisão do eleitorado. Outro ponto importante que eu acho que é fundamental para esse processo é acabar a reeleição. Acabar a reeleição. Chega de reeleição. Por que, senador? É um instituto que não deu certo. O governante fica pensando na próxima eleição. Toda entrevista que eu dou, alguém me pergunta, o que vocês vão fazer em 2016? O que vocês vão fazer em 2018? Nós não conseguimos ainda nem sair de 2014. Nós estamos a menos de 90 dias de uma eleição, mas está todo mundo querendo saber quem é o candidato em 2016, quem é o candidato em 2018. Então imagine o cara no cargo, o governante. Está no cargo, ele tem 4 anos, mas ele começa a dizer, eu tenho que trabalhar aqui porque eu tenho mais 4. Então acaba a reeleição. O foco dele deixa de ser eleição e passa a ser a gestão. E coincidência de eleições? Esse é um outro ponto também importante. Nós estamos falando aqui de governantes que ficam pensando na eleição, mas vamos lá. Questão da coincidência. Um cara que tenta ficar 8 anos, ele ficando 8 anos na gestão, os 4 anos aí ele enfrenta a eleição. 4 anos tem a eleição. 4 anos. Ele pega ali uma primeira, depois na segunda, na terceira, depois na quarta, na saída. Então, você tirando dos 8 anos, 4 anos que ele disputa a eleição, ele ficou com 4 anos de gestão. Então, se a gente fizer eleições gerais, a gente põe todo mundo no mesmo dia, não tem problema nenhum, né? Não vai ter dificuldade, vai ter isso, vai ter aquilo. Nada, bobagem, conversa fiada. A urna eletrônica resolveu esse problema. O eleitorado brasileiro já se acostumou ao processo de contato com a urna eletrônica. E mais, nós vamos poder organizar a sociedade. O sujeito vai poder trabalhar na sua gestão, não vai ter eleição no meio da sua gestão.
E mais ainda, nós vamos ter a oportunidade de fazer o debate do município a presidente da República. Portanto, as coisas vão se encaixar. Nós vamos ter aí consequência. Nós vamos ter visão programática. E não aquele processo de, não, essa eleição agora você tem que me ajudar, porque na próxima é você. Então, a eleição perde o foco, deixa de ser programática para ser uma espécie de eleição de suporte. Entendi. Você me elege agora aqui para eu trabalhar para lhe eleger lá adiante. Então, portanto, a gente perde isso, né? Que, aliás, a gente ganha com isso, porque nós vamos ter a oportunidade de ver as ideias, todas elas vão se apresentar naquele momento e terão que ser ideias encaixadas do município à gestão da União. Então, é importante você ter o fim da reeleição, a organização efetiva dos partidos, a possibilidade de fim de coligações proporcionais, acabar o financiamento privado na campanha e você ter eleições coincidentes no país, portanto, reduzindo o custo, agilizando o processo, envolvendo mais as pessoas e fazendo um debate muito mais programático do que só o debate eleitoreiro. Bom, de tempo estourado, ainda vou me atrever a fazer uma pergunta, senador, voto distrital. Eu acho que nós não temos uma característica própria para voto distrital, porque senão a gente pode cometer um grave erro de a gente começar a ter os coronéis regionais. Mas não aproxima o eleitor do candidato? Porque mas esse é o argumento, o eleitor tem né? condição de se aproximar do candidato. Se a eleição for geral, mais ainda, porque ali o candidato da terra dele vai estar disputando a Câmara de Vereadores, vai estar disputando a Prefeitura e, portanto, tem a representação para a Assembleia Legislativa, tem a representação para a Câmara Federal. O voto distrital pode cometer um grave equívoco e, em nome só de uma região, você terminar não discutindo projetos regionais. Então, o sujeito... É impossível que alguém consiga tocar um mandato fazendo coisas só para um município. Nenhum município está isolado. O município está localizado numa região, está localizado num estado e ele tem que ser cada vez mais antenado na União. Até porque a gente tem muita coisa que a gente fala da União, mas eu não conheço emprego na União, não conheço investimento na União e não conheço voto na União. O sujeito vota no município onde ele mora. O investimento se estabelece no município onde o sujeito tem uma rua, tem uma casa, tem um CEP. Então, portanto, esse link é importante para que a minha representação tenha uma característica, inclusive, mais ampla do que só local. E afasta essa ideia de que o sujeito vai poder fazer ali o seu curral eleitoral distrital. Então, é importante que a gente tenha o debate das ideias, os votos levando em consideração como é que o meu município pode sugerir no caráter estadual e no caráter nacional e como é que, de que forma nós vamos aproveitar as coisas em nível nacional para que elas possam se estabelecer também no meu município. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço a você que nos acompanha e se você quiser fazer críticas, sugestões ao trabalho da TV, já sabe, 0800 61 2211, ligação gratuita. Se você quiser rever essa entrevista, outras do programa Argumento, outros produtos da nossa TV, senado.leg.br/TV. Até a próxima.